Olá, pessoal! Bom, mais um diário de uma jornalista marcial, mas hoje eu vou começar um programa. Hoje eu vou começar outra série, mas essa série vai ser bem legal, bem divertida. Eu acho o seguinte, gente, eu vou falar sobre os signos, mas os signos e os senseis, tá? Eu vou fazer um link dos signos e dos senseis, inclusive de alguns senseis que eu tive, tá? Porque tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu tava lendo sobre os signos dos senseis que eu tive e que não deram certo, né? Porque eu não dei certo com nenhum sensei de Aikido, né? Não foi culpa minha, tá? Foi culpa deles. Mas eu tava vendo o signo deles e bateu, eu tava lendo, bate mesmo, né? Então eu acho que você pode também pensar um pouco nisso, né? Qual é o signo do meu sensei, né? Qual será que é? Qual que é o sensei? Qual é o signo ideal para um sensei, né, dar certo comigo? Qual é, né? Porque tem isso aí, tem a ver, né? Então eu vou fazer vários programas, como nós temos 12 signos, então eu vou falar um pouco de cada um, mas pensando no sensei, no homem, tá? Vamos supor, eu sei que tem a mulher sensei também, aí você pensa na mulher, tá? Tanto pode ser para homem como para mulher, tá? Embora existam algumas diferenças, né, de uma mulher de um signo para um homem de um signo, mas assim, no geral é muito igual. Agora é importante a gente falar uma coisa, gente, é o seguinte, para a gente saber exatamente qual é a nossa personalidade, a gente tem que fazer um mapa astral, tá? O signo solar, tudo bem, é interessante, você vai conseguir ter alguns elementos sobre a sua personalidade, se autoconhecer, mas é o mapa astral que vai dar, né, que é todo um conjunto de planetas que estavam no céu quando você estava nascendo, no exato momento que você estava nascendo, existiam vários planetas que estavam no céu regendo e eles regem a sua personalidade. As pessoas, os astrólogos acreditam nisso e eu acho que faz todo um sentido, tá? Faz um sentido sim, né? Então, pode ser, muitas vezes acontece da pessoa, vamos supor, ela é ariana, mas ela tem muitos planetas em câncer, por exemplo, né? Então ela vai ter uma personalidade mais de câncer, entendeu? Então o Áries, ele vai aparecer diluído nisso, né? Então o que importa mais, o signo solar, ele pesa, mas o que importa mais são os planetas, e esse conjunto e essa interpretação, você juntar todos esses planetas, né? E fazer uma interpretação, né? Conjunta, né? E aí sim você entende um pouco de como é uma pessoa. Nós vamos começar com nada mais, nada menos, com o primeiro signo do zodíaco, é o Áries. Áries é o signo do eu, iniciativa, começo. O ariano, ele é fogo, elemento fogo, tá? E ele é cardinal, ele faz parte do grupo dos signos cardinais. O que é o cardinal? O cardinal é o signo dos mandões, os intrometidos, né? Os encrenqueiros, mors. Não precisa falar mais nada, né? Porque Áries é o signo da briga, do guerreiro, né? Então junto com Áries, faz parte desse grupo dos cardinais, Áries, Câncer, Capricórnio e Libra, tá? Então é um grupo de signos que também se classificam como cardinais. Então vamos falar sobre Áries. Áries é fogo, é o primeiro signo do zodíaco e ele, por isso que ele é o signo que inicia tudo, tá? É um signo muito independente, tá? Ele é o signo do eu, só eu, tá? É bem assim, tá? Eu tive um sensei de Áries, tá? Ele é bem assim mesmo, né? Muito engraçado, inclusive, algumas reações dele. Ele era bem ariano, né? O elemento dele é fogo, né? Então ele é cardinal. O símbolo dele é o carneiro, tá? Cabeça dura, o ariano é bem cabeça dura, tanto é que ele tem problemas de dor de cabeça, inclusive porque ele é cabeça dura, tá? Ele é bem cabeçudo. E olha, a atitude predileta do ariano é o seguinte, ele atira e depois ele pergunta, tá? Porque é o seguinte, é um signo que gosta de uma briga, tá? Ele gosta de uma briguinha, entendeu? Ele não quer nem saber, às vezes ele começa a brigar sem ter motivo, tá?
Ele gosta de uma briga. Então, e eu percebi isso. Eu tive um sensei de Áries, tá? Eu tive um sensei de Aikido de Áries. E ele era bem assim mesmo, tá? Bem briguento mesmo, né? É muito engraçado. É muito engraçado, Ariano. O Ariano, ele é um signo muito impulsivo, muito agitado. É difícil ele terminar uma coisa, tá? Ele pula de uma coisa para outra, tá? Ele não dá continuidade nas coisas, ele não se aprofunda nas coisas. Esse é um problema desse signo, tá? Ele não se aprofunda nas coisas. Ele começa uma coisa, aí aparece uma outra coisa que interessa a ele. Ele larga essa coisa e vai para outra, entendeu? Ele não termina as coisas, né? Ele é super agitado, ele não para em nada, isso é verdade. Eu vi nesse sensei isso, tá? Ele não parava um minuto, ele não para nas coisas, né? Ele fica pulando de um lugar para o outro, tá? É muito energético, muito aventureiro, ele tem muita energia, ele é muito dinâmico. E ele é eu, tá? Ele é o egocêntrico do zodíaco. Ele não quer saber, não tem os outros. É ele, é eu, entendeu? E interessante, é realmente sincero assim, tá? E ele é um meninão, tá? Ele é um meio meninão, o canceriano. O canceriano, ele é aquele eterno adolescente, tá? Ele parece que ele não amadurece, entendeu? Ele é meio infantil, né? Ele tem umas brincadeiras meio infantis. Ele é bem infantil mesmo, assim, sabe? Ele é meninão, entendeu? Ele se usa umas roupas de criança, sabe? Então, ele é bem assim. E instável, muito temperamental, né? Ele tem um temperamento forte. E o ariano, ele dá coice, tá? Ele é grosso, tá? Eu tô falando sério. Ele tem um lado cavalheiro, mas ele é grosso, tá? Ele fala mesmo, né? Ele tá cada uma assim, mas assim, ele nem percebe, mas ele é grosso, tá? Então, assim, para conviver com ele, você tem que ter uma paciência. Ele é aquele cara assim, tá? A gente tá falando do sensei, né? Então, o sensei é um homem, né? No geral. É o seguinte, o ariano, ele é um signo que ele tem que ser adorado, tá? Então é o seguinte, ele vai ficar com mulheres que venerem e adorem ele e aceitem chifres, tá? Porque o ariano, ele não é fiel. Ele não é fiel, tá? Ele não fica em nada. Porque, na verdade, ele é eu, não importa o outro. Na verdade, os outros são para admirá-lo. E é verdade isso, gente, é verdade. Eu vi isso nesse sensei, tá? Ele não se importa, o relacionamento dele não é com o outro, o relacionamento dele é com ele mesmo. E as outras pessoas, ele seduz, porque ele é um sedutor, né? O ariano é sedutor, ele é bonitão, é aquele homem bonitão, é aquele homem que chega nos lugares, ele chama atenção. O ariano é ego, né? O ariano, ele precisa ser admirado, né? Ele se alimenta com a admiração do outro, tá? Então, ele chega nos lugares, ele tem necessidade de chamar atenção, só dá ele, tá? Só dá ele, né? Então, não é à toa que ele tá nas artes marciais, né? É da briga, é da luta. Encontrei muitos arianos, eu tive 2 senseis de Áries, 2. Eles eram um pouco diferentes, tá? Assim, eu acho que tem um deles, que foi o que eu tive mais tempo, ele era mais ariano, que até eu tive até uma certa amizade com ele durante um tempo, mas ele era assim, ele chamava atenção. Eu lembro que eu fui com ele a um lugar público, e ele chegou, todo mundo parava, né? Ele parava tudo, entendeu? Assim, e ele tinha um prazer muito grande de ver as pessoas adorando ele, admirando ele. Impressionante, assim, sabe? Era o prazer dele, e ele realmente para o lugar, né? O jeito, simpático, conversa com todo mundo, porque assim, o ariano, ele é simpático, ele é sociável, né? Mas ele tem dificuldade de se aprofundar em relacionamentos, tá? Em relacionamento, tanto é que ele vai ficar pulando de um lado para o outro. Ele não é fixo, né? Ele é difícil. Um ariano, ele vai ter problema para fazer uma família. Ele também não tem muito essa coisa de ter filhos. Ele não tem muito, né? Esse dom. Isso não é uma coisa dele, né? Uma vocação. Ele não tem. O ariano não tem isso. E ele vai ficar... Ele é infiel, vai ser infiel, entendeu? Na verdade, ele vai chifrar a mulher dele. Então, assim, a mulher que ficar com o ariano é complicado, tá? É complicado, né? E ele tem que ser adorado, tá? E é muito interessante, eu observei nesse sensei, que a gente tá falando de sensei, impressionante como ele gostava de chamar atenção, né? Ele chegava, na verdade, quem tá com ele fica apagado, né? Só dá ele é semáforo, tá?
Porque ele tem essa necessidade, ele não se importa, não é o outro. Na verdade, ele muitas vezes vai sair com mulheres muito bonitas e que chamam atenção, mas para quê? Para que as pessoas olhem para ele. Ele não está interessado na mulher, né? A mulher é apenas um elemento para alimentar o ego dele, né? E então você percebe, ele não ama ninguém, né? Na verdade, ele ama ele mesmo, tá? É o ego. Então, se você tem interesse num ariano, ignore ele, tá? Essa é a chave. Se você começar a alimentar, adorar, falar que ele é lindo, que ele é maravilhoso, você perde ele, tá? Se você quer conquistar um ariano, ignore ele. É a melhor forma de se conquistar o ariano. Porque o ariano, ele é um signo da conquista, tá? Ele sente prazer na conquista. Depois que ele conquista, ele se desinteressa, entendeu? É tipo uma guerra para ele. O negócio dele é conquistar. Ele é um conquistador, tá? Então, depois perde o interesse para ele, né? Então, eu me lembro de uma situação interessante, que foi o seguinte, eu tinha amizade, né? Uma amizade com esse sensei aí, né? E eu fiquei estremecida com ele no final, tá? Eu rompi com ele justamente por causa desse jeito dele de... essa vaidade exagerada dele. Você não consegue ter uma troca com ele, entendeu? Eu não conseguia ter uma troca com ele de amizade, assim, né? Porque ele é ele não tem uma interação com o outro, né? Eu não sentia que ele tinha uma interação com o outro, né? Muito frio, o ariano ele é muito frio, tá? No fundo ele é sentimental, mas ele é frio, entendeu? É difícil ele se envolver com alguém, assim, realmente, assim, sabe? Gostar de alguém mesmo, né? Ele fica meio que... ele gosta de desafios, ele gosta de conquistas, né? Não interessa pra ele ter um relacionamento, né? Porque ele é ego, ele quer ser admirado, né? E eu me lembro que eu cortei ele, tá? Eu não sei o que aconteceu, porque aí ele apareceu no lugar onde eu estava, eu achava que ele foi lá para me ver, tá? Porque eu cortei ele, e o ariano, ele não gosta de ser ignorado, tá? Ignorar um homem que é ariano é quase a morte para ele, tá? Ele gosta de ser admirado. E aí foi muito engraçado, porque eu tava com raiva dele, tá? Eu ignorei ele o tempo todo. Ele ficou louco, ele ficou enlouquecido, né? Ele vinha na minha frente, ele ia pra lá, ele ia pra cá. Eu mudei, eu gelei, né? Eu ignorei mesmo ele, tá? Assim, e ele percebeu, né? Então ele ficava na minha frente, ele ficava perto de mim, né? Então ele ficava olhando, né? E assim, sempre disfarçadamente, né? Porque ele não dá o braço a torcer, o ariano não dá o braço a torcer. Mesmo quando ele erra, ele não vai falar que ele errou, tá? Ele não admite o erro, né? Porque ele tem essa vaidade. E foi muito engraçado, tá? Ele ficou muito chateado. Ele é óbvio que ele não demonstrou isso, mas eu percebi que ele ficou muito chateado, né? Foi muito engraçado. Então ele é bem ariano, né? Ele é bem ariano mesmo. E assim, é um homem cheio de mulheres, entendeu? Ele não interessa, ele não tem interesse, né, em se relacionar com uma pessoa só. O interesse dele é conquistar, o interesse dele é ser admirado, entendeu? Admirado, né? E ele é, sim, geralmente é um homem muito bonito, que chama atenção, né? Porque ele tem essa necessidade, né, de ser admirado, né? Então, ele é ego, é o ego total. O ariano é o ego, né? E ele é que nem criança, tá? Ele parece uma criança grande, o ariano. O ariano nunca cresce, tá? Ele é uma criança eterna, tá? Ele é uma criança eterna, assim, sabe? Ele não tem maturidade, né? Ele não tem maturidade. Então, se você quer viver bem com o ariano, tá? Tô falando dos marciais, né? Mas isso se estende para todos. Se você quer viver bem com o ariano, você vai ter que aguentar, entendeu? O ego dele, ficar elogiando ele, alimentando o ego dele, tá? Aceitar os chifres, né? Porque ele não é estável, tá? Ele não tem interesse nas pessoas, ele tem interesse, é o ego, é o signo do eu, né? Do eu. É o signo super individualista, né? Ele não tem essa visão de família, de ter filhos, né? Ele é individualista, ele vive bem sozinho, o ariano. O ariano vive bem sozinho, né? E ele tem muitos amigos também, tá? O ariano, ele tem muitos amigos, ele é sociável, né? Ele é aquele cara que topa tudo, todas as aventuras, ele vai, entendeu? Ele é super, assim, aventureiro, assim, né? Ele topa tudo, é aquela pessoa super sociável, só que ele é esquentado.
né? Ele fala coisas pesadas, ele é grosso, né? Ele é meio grosso. Ele fala, entendeu? Umas, né? Dá uns foras assim, tá? Ele é bem grosso, mas é o jeito dele, ele é assim, entendeu? Ele é assim. Então, é muito tagarela, tá? Tem algumas coisas que são do Ariano. Ele é muito falador, ele fala muito, fala, ele tá o tempo todo em movimento, né? Eu vi mesmo isso. Esse sensei, ele era assim, ele não parava um minuto, impressionante, né? Eu queria conversar com ele um pouco mais, né? Assim, eu não conseguia. Você não consegue ter uma profundidade, né? É muito difícil você ter profundidade com o Ariano. Ele não para, ele não consegue terminar e concluir um pensamento. Por exemplo, ele falava de um monte de coisa para mim, eu não lembro mais nem o que ele falava, entendeu? Assim, ele pulava de um tema para o outro, né? É muito inteligente, ele é muito inteligente, o Ariano, né? Ele domina muitos assuntos, ele é muito simpático e ele se adapta, né, às pessoas. É muito independente, o Ariano não aceita cabresto, tá? Ele não aceita, ele é muito independente. E eu acho que a principal coisa é essa, né? Eles são muito dominadores, manipuladores, tá? O Ariano é bem dominador. Então, para se dar bem com o Ariano, você tem que ficar elogiando ele. Elogiar, alimentar o ego dele, né? Ter paciência com ele. Aguentar os chifres, né? Que ele vai pôr, porque ele não é... Os acessos de raiva dele, né? Porque o Ariano, quando ele tem uma explosão, ele fala as coisas e ele ofende as pessoas. Ele é grosso, né? Ele não tem jeito, né? Ele é rústico, tá? Então ele fala, tá? Ele fala e ele ofende. Ele é grosso, tá? Então assim, mas eu acho que o principal do Ariano é o seguinte, ele é eu, tá? Então assim, ele é eu, né? E realmente eu percebi nesse sensei isso. Tá? Realmente eu percebi. Então, assim, se você se der bem com o sensei assim, se ele for solteiro, ele vai ser meio conquistador, tá? Ele vai ser meio conquistador, né? Vai ser aquele bonitão, entendeu? Ele vê a mulher lá no dojo, ele já vai lá conversar, entendeu? Sim, não porque ele tá interessado, mas porque ele quer ser adorado, né? Então, se for um sensei solteiro, vai ser um sensei, sim, metido ao conquistador, tá? Mas ele conversa bem e tal, entendeu? Ele se adapta à mulher, tá? Ele se adapta. Então, é um signo complicado. Para se relacionar é complicado. Para sensei, pode ser interessante, né? Se você souber lidar com ele, depende, né? Sei lá, depende da situação, né? Mas é um sensei que você vai ter que ter um certo cuidado, tá? Então, mas é interessante, foi muito engraçado, porque eu estava lendo sobre o Áries agora, e é impressionante como ele é ariano, né? Eu me lembrei dessa situação em que ele ficou arrasado, ele não demonstrou, mas ele ficou arrasado, porque eu não liguei para ele, né? Ele ficava na minha frente, sabe? Eu cortei ele, né? Eu cortei ele porque realmente eu fui percebendo que não era legal o que ele fazia, né? Então, como eu estudo signo e tal, eu fui percebendo, né, que ele faz isso. Mas é uma coisa que talvez ele não faça por maldade, né? Ele não entende, ele não se dá conta de que ele faz isso. E aí, ele acaba magoando pessoas fazendo isso, né? E ele fica, entendeu? Ele seduz uma outra. Ele tá acostumado com mulheres fracas, né? Que entram nessa história, ele faz um rolo, uma confusão na cabeça das pessoas, né? Então, é isso, gente. A gente vai fazer nos próximos programas, eu vou falar dos outros, tá? Eu tive 2 senseis de Áries, eu tive um sensei de Escorpião, do 2º decanato, e eu tive um sensei de Câncer, tá? Foram senseis mais, assim, que eu tive mais tempo, assim, né? Fiquei mais tempo com eles, que foram mais representativos. Eu tive muitos senseis, tive muitos professores, tive um de Aquário, tive de Leão, mas eu acho que esses foram os mais significativos, né, do Aikido. Eu tive vários. E você vê que realmente faz sentido, tá? Faz sentido. Então é isso. Esse é o nosso homem marcial ou mulher marcial de Áries, tá? É isso, gente. Até a próxima.